Ele é carioca, o nome dele é Juliano Almeida, esse sobrenome me lembra alguém muito importante nas nossas vidas. O Juliano, eu vou falar um breve currículo dele. Ele tem o segundo grau completo, ele é técnico em TI, né? Ele faz um negócio em tempo integral atualmente. No negócio, o nível dele é platina fundador e ele também é embaixador Nutrilite. Agora, a curiosidade é justamente o fato de quando ele foi para ser embaixador Nutrilite, o colega de turma dele foi nada mais, nada menos que Henrique Almeida. Sim, foram embaixadores Nutrilite juntos, na mesma turma. Então, olha só que coisa, que história fantástica, não? Então, ele tem uma companheira chamada Letícia, há 7 anos eles moram juntos, eles não têm filhos. Uma curiosidade sobre o Juliano, ele fez concurso público, passou nesse concurso público em segundo lugar, mas ele não quis o emprego. Olha que interessante. Depois ele passou para matemática na UERJ, que é a universidade onde eu me formei, e também não quis cursar matemática. Que coisa interessante. Ele mora atualmente em Campo Grande, Rio de Janeiro. Ele gosta muito da natureza, ele gosta de atividades físicas, ele gosta de praia, claro, como bom carioca que é, e principalmente ele gosta muito de estar junto com a sua família e com os amigos. Então, ele prometeu para a mãe dele, antes dela falecer, que ele seria diamante, sabe para quê? Para melhorar a vida das pessoas que buscam uma vida melhor. E uma frase de efeito dele é a seguinte: será um prazer ajudar você também nessa busca. Então, senhoras e senhores, é com muito prazer, diretamente da cidade de Campo Grande, Rio de Janeiro, que eu apresento a vocês Juliano Almeida. Peço aqui todos abram seus microfones para dar uma grande salva de palmas, como só esse grupo sabe fazer, de boas-vindas. Aí, Juliano. Oi, Juliano. Juliano. Vamos aí, Juliano. Bem-vindo, Juliano. Primeiramente, podem fechar seus microfones, por favor, menos o Juliano, claro. Vou te fazer uma pergunta. Por quê? Por que você não quis essas duas situações de emprego? Por que você passou em matemática, não cursou, você passou num outro concurso público em segundo lugar e você não aceitou? O que é que te fez tomar essa decisão? A palavra é tua. Natan, obrigado aí. Deixa eu só dar uma boa noite a todos, né? Agradecer aí, né, o convite do Edmilson, que, né, me encontrou lá na convenção e falou sobre o evento aqui hoje. Depois, com muito carinho, o Mário Bezerra também veio falar comigo. Então, muito obrigado aí pelo reconhecimento. E o Natan aí, que me deu o suporte para estar aqui junto com todos hoje. E um grande abraço carioca para todos que estão presentes, né? E, Natan, esse porquê foi difícil, viu, velho? Foi difícil, porque eu não me via trabalhando para ninguém, né? Porque com 17 anos eu já tinha aberto o meu primeiro negócio, né? Eu já tinha uma empresa com 17 anos. Eu tive sócio, empresa e funcionário, né? Então, o ato de ir, né? Eu não sou contra, né, o nível superior, né? Eu sou contra para mim, entende? Né? Então, todo tipo de ensino superior, ele forma uma pessoa para trabalhar para alguém, né? A grade escolar, né? Então, assim, isso não me interessava, né? Tanto que na nossa última convenção, né, o próprio palestrante Jonathan falou isso, né? Ele comentou isso, né, sobre a questão do ensino superior e o concurso público, né? Eu ia receber ordem e eu ia ser treinado para trabalhar para alguém. Eu queria o tipo de treinamento para ser dono do meu negócio, né? E a única forma de ser dono do próprio negócio é metendo as caras, não tem jeito, né? Então, eu falei com meu pai, né? Meu pai quase me botou para fora de casa, né? Porque os meus dois pais são funcionários públicos, né? Meu pai de Furnas e minha mãe
da UFRJ. Olha que interessante. Né? Minha mãe de universidade e meu pai funcionário público. Eu passei nos dois e não quis fazer os dois. Tá? Então, o meu maior motivo era justamente para não ter ninguém mandando ou limitando os meus ganhos. Tá? Não era naquele momento ainda, né, a Amway na minha vida, mas eu já sabia o que eu não queria. Né? Eu não queria trabalhar com hora, porque eu já tinha sofrido isso no colégio, né? Ter hora para entrar, hora para sair. Né? E, como diz qualquer empresário hoje, vender tempo não é um bom negócio. Né? A gente vender o nosso tempo por uma quantia de dinheiro não é um bom negócio, e como você me apresentou, né, eu prefiro doar o meu tempo para as pessoas que eu amo, né, e não vender por qualquer tipo de dinheiro. E a única forma de poder fazer isso com muita tranquilidade, uma das formas é o nosso negócio. Legal, legal. É uma filosofia. É o que está dentro do teu íntimo, né? Uhum. Você não quis se sujeitar a horários, a mandos e a tudo mais. Foi a sua opção. Não tenho essa carcaça para aguentar ordem, horário. Né? Imagina, meu primeiro sonho realizado com a Amway, isso faz 16 anos, é poder acordar todos os dias a hora que o meu olho quer abrir. Se eu tivesse um emprego, eu nunca ia poder fazer isso. Né? E graças não só a Amway, mas o sistema educativo da Amway, eu faço isso há 16 anos. Né? E com certeza eu não trocaria, não voltaria atrás de forma alguma. Né? E assim, eu não aconselho que ninguém faça isso. Se você tem o seu emprego, se você tem o seu concurso, você continue e siga o caminho utilizando o nosso negócio como um recurso paralelo. Né? Eu não falo para ninguém fazer o que eu fiz, porque foi o meu sonho. Né? Eu não conseguiria aguentar uma rotina dessa, porque hoje, por exemplo, eu passo 2, 3 horas por dia, todos os dias, cuidando da minha saúde. Né? E se eu tivesse um emprego, eu não ia conseguir fazer isso. Né? Entre academia, alongamento, relaxamento, caminhada, praia, isso tudo faz parte de cuidar da saúde. Né? Então, tempo para cuidar da saúde, dos relacionamentos dos amigos, isso dá tempo, isso leva tempo. Né? E a Amway pode fazer isso. Legal. Agora me conta uma coisa. O que é que te fez? Como é que foi teu primeiro contato com a Amway? E o que é que te fez optar por fazer o negócio Amway? Essa história é longa, eu vou tentar encurtar, viu, Nathan? Porque eu não comentei com você, mas eu tenho 47 anos, tá? O meu contato com a Amway foi aos 16 anos, tá? A primeira vez que eu me cadastrei na Amway foi em 1993, 16, foi por aí, 1993, ou 2, não lembro o ano. Né? Eu tinha 16 anos e não podia me cadastrar na Amway, porque é menor de idade. Né? Eu fiz o cadastro no nome do meu pai. Né? Meu pai, nesse momento, me ajudou. Ele fez o cadastro para eu poder fazer as compras e tudo mais. Né? Só que eu me cadastrei num dia, eu fiz a minha primeira reunião domiciliar, né, com 16 anos, na casa da minha avó. Tinha em torno de 10 pessoas. Pena que eu não tinha foto dessa época, ia ser mó barato guardar isso. Né? Eu fiz uma apresentação de negócio com o meu patrocinador na época, que foi meu professor de basquete. Né? E foi muito legal, porque eu tomei um não em coro. Sabe um não em coro? Né? Todas as pessoas que eu esperava que fossem começar um negócio comigo disseram não. Né? Saíram todas dali da casa da minha avó, com um quadrinho como esse que vocês estão vendo aqui, igualzinho, né? Esse que está aqui atrás. Né? O máximo que eu consegui foi sair dali com produtos vendidos para pagar, com lucro, pagou o kit que eu entrei e uma semana depois eu desisti. Né? Uma semana depois não quis mais. Né? E aí, com o tempo foi passando, como a gente brinca dentro do setor, o vírus do profissional de rede fica na gente, né? Isso não sai.
né? Aí veio uma outra empresa, outras duas empresas, né? Mas não vale nem a pena, né, comentar. Uma vale, até porque está no ranking mundial, que é a Nuskin. Eu fui da empresa Nuskin, né? Ela esteve no Brasil, abandonou as pessoas aqui no Brasil, abandonou. Olha a frase, o verbo que eu estou usando, abandonou. Uma coisa que a Amway nunca fez em toda a trajetória dela, em todos os países no mundo. Ela nunca abandonou, né? Então, a gente foi abandonado. Eu já conheci o Wellington, né? Eu conheci o Wellington nessa empresa, né? No Skin, e com esse abandono a gente fez uma avaliação no mercado, né? Melhor, o Wellington fez a avaliação no mercado. Eu aceitei. Eu não tinha capacidade para avaliar nada. Hoje eu já consigo por causa das orientações com os nossos mentores, mas naquela época eu não tinha capacidade de avaliar. A minha capacidade era de confiar, né? Então eu confiei na escolha do Wellington e a gente começou os trabalhos em 2007, né? No dia do meu aniversário, né? Que é uma história até também bem interessante, porque o Wellington ele freta um ônibus aqui do Rio de Janeiro para ir a São Paulo conhecer a empresa e eu cancelei a minha festa de aniversário, né? Foi outra dor de cabeça, né? Mais uma dor de cabeça por causa desse sistema de negócio. Primeiro lá atrás, né, que eu não quis, né, aceitar ir para ser concursado público, ir para lá para o Furnas. Eu passei para Furnas Centrais Elétricas, né? E também não quis a universidade. No dia 13 de setembro de 2007, eu cancelei minha festa de aniversário, né, e fui para São Paulo numa viagem maluca com o Hélito. A Simone não foi, porque Simone tinha acabado de ter neném, e a viagem louca de encontrar a Emo e ver no que ia dar, né? E que bom, acho que valeu a pena cancelar a minha festa de aniversário, né? E eu só tenho a agradecer, porque esses últimos 16 anos da minha vida, eu não trocaria, acho que nenhum ano eu trocaria, mas eu posso garantir que esse estilo de vida, né, já me proporcionou muito mais do que eu esperava, né? Muito, mas assim, de longe, né? E volta e meia eu me dou aqui, eu estou aqui em casa, na segunda-feira, eu vejo, eu moro numa rua bem movimentada, eu vejo as vans lotadas, os ônibus lotados, né, as pessoas com estresse do dia a dia, e eu acordo, eu fico imaginando como seria a minha vida se eu não tivesse cancelado o meu aniversário e ido para São Paulo, né? E eu começo a chegar à conclusão que eu nunca vou saber e nem quero. Né? Agora contar essa história, compartilhar com as pessoas e falar que de fato vale a pena. Legal. E aí você conheceu a Amway e basicamente levado pelo Wellington. Sim, numa viagem aventureira, porque vocês não sabiam nem como é que era, vocês dois, né? Exatamente. E aí você foi conhecer a empresa. Uhum. Você foi em algum centro de distribuição? Como é que foi? Conta aí detalhes. A gente foi orientado por um consultor de marketing de rede na época. Ele não era, né, afiliado, né, a nenhum tipo de empresa, mas, né, tinha umas conexões e falou: Wellington, você falou para o Wellington, né? Wellington, você precisa ver como é que está a Amway, né? E naquele momento a Amway tinha acabado de sair uma reportagem no jornal Valor Econômico, na contracapa, né, como sendo uma das melhores empresas para se trabalhar no país. Aquele prêmio Great Place to Work, né? E saiu no jornal Valor Econômico. Aquilo chamou atenção, né? Aí o Wellington se mobilizou, a gente foi a São Paulo, foi num ônibus com as 40 pessoas, né? E falou com o presidente na época, que era o André Raduan, né? A Amway até então só tinha os diamantes que a maioria das pessoas conhecem, né? Que é o Fábio e Sheila, Henrique e Marlene e Sérgio e Marisa, né? E a gente foi a São Paulo e o contato foi através do Sérgio e Marisa, né? Porque o Wellington está na linha do Sérgio e Marisa, né? Então fomos a São Paulo. Chegando lá, o presidente preparou um café da manhã para a gente na Júlio Diniz, na matriz da Amway, né? Tinha uma pequena loja no primeiro andar, né? Nessa época só tinha isso, né? Essa lojinha. A gente foi lá, tinha um pequeno auditório, e nesse auditório foi apresentada
né, a Amway para todas essas 40 pessoas que o Wellington levou. Eu era uma dessas pessoas, né? Então, foi aí o meu primeiro contato, né? Voltei com vários produtos, né? Super encantado com os produtos, né? Mas, de fato, uma parte do patrocínio foi aí o Wellington e Simone, né? E outra parte do patrocínio, acreditem, foi a minha mãe, né? Porque quando a minha mãe não entendia, minha mãe já faleceu, minha mãe não entendia de marketing de rede, né? Mas eu comprei os produtos, né? Para minha mãe usar, né? E um dos produtos, eu só comprei os produtos de limpeza na época, né? E comprei todos de limpeza. E aí, quando eu dei para minha mãe utilizar, eu já comecei a desenvolver o trabalho, né, de uma forma bem amadora ainda, e aí o que eu fiquei surpreso foi quando começou a acabar o sabão em pó, né? Faltando, sei lá, um pouquinho do sabão em pó, minha mãe sabia que tinha que fazer pedido, esperar 5 dias para chegar aqui no Rio de Janeiro. Ela falou, filho, né, não leva aí mais ou menos uma semana para os produtos chegar no Rio de Janeiro? Eu falei, sim, mãe, leva uma semana. Então, está na hora de pedir, porque o sabão está acabando, né? Quando ela falou isso para mim, né, nesse exato momento, liga aquele chipzinho empreendedor dentro da gente, né? Porque quem começa cedo começa a visualizar rápido essas coisas, né? A minha mãe não quis se direcionar ao supermercado, eu não falei nada. Eu não falei para ela para ficar, eu não mostrei plano para ela, né? Eu não falei que era uma grande oportunidade, simplesmente falei, mãe, toma os produtos, experimenta e me diz o que você acha, né? E ela foi usando e eu não falei nada do que eu estava fazendo. E ela não quis mais comprar aquele sabão em pó que começa com O, termina com O e tem um M no meio. Ela não quis, né? Ela não quis mais comprar isso. E eu falei, caraca, o produto é bom demais, porque minha mãe era viciada em limpeza, né? Então, como o sabão em pó foi o primeiro a acabar e ela já falou isso, eu falei, agora eu tenho um negócio. Nesse momento é que eu falei que agora eu tenho um negócio, porque a gente tem um produto de alto poder de recompra, né, onde você não precisa ficar empurrando, se justificando, porque o cliente, quando sabe usar e usa de forma correta, ele não abre mão mais de usar um produto da Amway, né? E todos aqui que estão há mais tempo na Amway sabem bem disso, porque passa alguns anos e alguém entra em contato com você e fala com você, pô, cara, aí, você ainda tem aquele produto maravilhoso. A referência sempre é do produto maravilhoso da Amway, né? Mesmo que a pessoa não entenda a oportunidade por si só, ela lembra daquele produto. Pô, ainda tem o Lens Cleaner, que é aquele para o óculos. Ela sempre busca o produto. Nessa semana eu tive isso. Ainda tem aquele produto de limpar maravilhoso, o LOC, é esse mesmo, né? Então, a gente tem um composite, né? A gente tem um portfólio de ferramentas, né, excepcional para qualquer tipo de empreendedor, dono de negócio ou alguém que queira construir um patrimônio para deixar um bom legado para a família, né? Esse início ele foi fundamental porque foi um marco até para a Amway, né? Porque a Amway estava há 15 anos sem diamantes, né? 15 anos sem diamante, e aí o Elliot Simone, né, se qualificaram a diamante, aí a gente brinca dizendo que abriu a porteira, né? Aí veio vários diamantes depois dessa decisão, e isso só aconteceu, né, graças a Fábio, né, e Sheila, Henrique, Marlene e Sérgio e Marisa, né? Porque eles nunca desistiram, né? E a gente só tem a agradecer, né? Então, eu não sei se eu já emendo aí para falar do Henrique Almeida, vou deixar aí com as perguntas aí, você vai me levando, Natan, mas até aqui é isso. Eu tenho uma curiosidade, pessoal minha. Uhum, Você é Platina, fundador. uhum. Qual foi a tua emoção ao conseguir chegar à Platina? E o que é que aconteceu com você pela Amway depois disso, logo depois disso? Você pode contar para a gente? Posso soltar a verdade sem ver nem... Eu vou soltar, né? É porque, às vezes, tem uma pessoa que está começando muito e começando e eu espero que a pessoa não duvide. Você fez a pergunta, eu tenho que responder a verdade, faz parte, né?
quando eu me qualifiquei, não foi nem o Platina fundador que me surpreendeu, foi o Platina, que vem antes, né? E quando veio o Platina, a gente ganha a primeira viagem de Platina, né? E a minha viagem de Platina foi para o Hotel Resort Guarujá, Hotel Resort Casa Grande, no Guarujá, né? E beleza, um resort maravilhoso, a diária caríssima e tudo mais. E a gente ficou um final de semana. Só que nessa viagem, nessa época, né, eu já sou um senhor na Amway, né? Então, não tinha Pix e não tinha transferência bancária. A gente recebia por cheque, né? E a Amway, desses platinas que estavam na viagem, ela não enviou o cheque pelo correio. Ela pegou o cheque e deu o cheque na mão de cada um na viagem como reconhecimento. E quando eu abri o cheque, né, um cheque de platina, e ali foi platina, né? Tinha uma premiação extra, foi platina, foi isso mesmo. Né? Eu sei que nessa viagem veio um cheque acima de 20 mil reais. Né? Foi um bônus, um trabalho anual, veio um monte de coisa acumulado, mais o bônus mensal. Eu fui platina Rubi, né? Eu bati o Rubi com o bônus Rubi nessa época, eu já entendia a importância do Rubi, né? E veio um cheque acima de 20. Na verdade, o valor do bônus foi 28 mil reais e 8 mil teve que descontar de imposto de renda, né? Aí veio 20 mil e a coisa mais surpresa não foi nem o dinheiro, porque eu nem sabia o que ia fazer com o dinheiro, que eu não tinha calculado, né? Eu não esperava um dinheiro desse. Foi saber que no caixa eletrônico ele não aceita esse tipo de cheque. Eu tive que depositar na boca do caixa. Né? Eu falei, nossa, o caixa eletrônico nem recebe essa quantia de dinheiro. Né? O caixa eu estava com um downline meu quando eu fui fazer isso. Uma pessoa da minha equipe, ele se escangalhava de rir, o caixa eletrônico, cheque muito alto, se dirija ao caixa, à boca do caixa, né? Ele, caraca, o cheque, será? E cheque é aquela coisa que, num primeiro momento, não passa muita credibilidade. Não é o cheque é um pedaço de papel, não é o dinheiro. Né? E quando bateu o cheque com fundos na conta bancária, eu falei, esse negócio não é um negócio, para mim, não é um negócio de renda extra. Pode ser. Né? Não é um negócio só de economia. Pode ser. Mas esse é um negócio que pode mudar a vida para a vida que você quiser. Né? É a vida que você quiser. Vai ser correspondente ao empenho, ao seu compromisso, né? a sua evolução. Quanto mais você se conecta no sistema educativo, quanto mais você se conecta à sua linha ascendente, quanto mais você se conecta aos valores do nosso negócio, maior vai ser esse bônus aí, que todo mundo gosta de receber aí no final do mês. Foi? Fantástico. Na verdade, a pergunta era platina mesmo, não era o fundador, não, era platina. Que a emoção de chegar à platina, né? Fundador é com o tempo. Então, né? 12 meses, aí sim, chega-se. Mas quando chega a platina, é que realmente essa que era a pergunta que eu queria fazer para você. E hoje, se chegar ao platina, né, com o bônus Rubi, vai dar mais ou menos isso aí de bônus. Chega mais ou menos esse valor. Né? É porque naquela época só foram 2, né, que atingiram essa bonificação extra. No Brasil todo, só foi eu e o Wellington. Né, por causa do Rubi. Né? Então, hoje, né, que trabalha-se forte, eu não sei como é a orientação, mas a Amway hoje trabalha isso, né? O bônus Rubi, ele dá um conforto para a gente poder viver bem aí. Você agora está preparado e pode contar para nós a tua história com Henrique Almeida? A do embaixador? Porque são várias, né? A primeira história, Nathan, é por causa do meu sobrenome. Né? Essa é a primeira história. Né? Porque quando eu começou as qualificações, lá atrás, e subi no palco, essas coisas, e apresentava, e as pessoas vinham dar os parabéns, você é da família dos Almeida? Né? E eu já tive que responder, não do jeito que você pensa, mas de coração, com certeza. Né? Então, eu já tinha preparado o discurso, porque...
E foi natural, porque aí Henrique e Marlene se aproximaram, a gente tem o mesmo sobrenome, já criou um certo carinho, né? E na época eu tive uma companheira que se conectou muito forte com a Marlene, né? Então a gente ficou bastante, né, junto em muitos momentos, e veio a história do embaixador que o Henrique e Marlene se qualificaram, né, a embaixadores Nutrilite. Então, a gente ganhou 2 viagens, né? Uma para passar uns dias na fazenda, né, em Ubajara, e nessa viagem foi o Henrique, né? E aí, eu acho que todos aqui deveriam se comportar dessa forma, né? Rapaz, se tem alguém com um nível de qualificação, né, acima do seu, gruda e escuta. Gruda e escuta para aprender. E foi o que eu fiz, né? A gente pegou o avião, saltou em Teresina para descer para Ubajara, onde é a fazenda, e ali era uma viagem de 6 horas. E Henrique eu vou falar até no presente, porque eu gosto demais do Henrique, né? É uma máquina, né? O Henrique é um senhor com uma vitalidade maravilhosa. Muitos dormindo no ônibus, já era tarde, e Henrique estava dando treinamento, né, no ônibus para as pessoas que estavam acordadas, né? E como eu não sou da equipe do Henrique, né, da Marlene, agora da Débora e da Rosana, né, eu pedi autorização, né? Eu falei, Henrique, você não se incomoda de eu sentar quietinho, né, aqui do lado, prometo que eu só vou escutar, né? E assim foi. Eu fiquei a viagem inteira. Eu não conseguia dormir na presença do Henrique. Quem entende o nosso negócio não dorme, né? Se você tem um diamante do seu lado, né, e quem entende o que é o nosso negócio, você não vai dormir, você vai aproveitar cada segundo do seu líder ou de outro líder que esteja pronto a ensinar. E assim foi a viagem inteira, né? E aí passamos ótimos momentos, e aí a segunda parte da viagem foi para a Califórnia, né, onde a gente conheceu o Instituto de Saúde, né, lá em Buena Park, em Los Angeles, na Califórnia. Essa segunda parte a gente foi com a Marlene, né, e foi muito legal o momento com a Marlene, porque lá na Califórnia nós tocamos piano juntos, né? Eu sou pianista, ela também. Claro que a Marlene é um arraso no piano, né? Ela tem uma escola clássica fantástica, e a gente juntos no hall do hotel tocando pianos. Então a gente se aproximou demais, o carinho é muito grande. E para unir mais ainda, Nathan, até me permita estender aí a pergunta, né? Agora a última viagem que foi para o Xcaret, né, eu ganhei aquela extensão, né? Eu pude ficar quase 10 dias lá no Xcaret, e Rosana e Débora também ficaram, né? Então foram poucos, só foi o Alger, Alexandre Alger, Rosana e Débora, Abner e Heiderlein e eu, né? E esses ficaram muito juntos. E aí quem tomou conta da gente? Rosana e Débora, né? Então me conectei mais ainda, né? E aí teve um momento marcante, porque quando eu me encontrei com ela no parque lá onde a gente começou a sair, né, a Rosana estava andando, né, em direção a mim, e se vocês forem perceber, a Rosana andando é o Henrique andando, né? Ela tem um andar igual ao do Henrique, né? E as lágrimas desciam, né? Porque eu já me imaginava ali com o Henrique e com a Marlene, né? Aí eu falei, pô, Rosane, me perdoa as lágrimas, mas é inevitável lembrar do teu pai, lembrar da tua mãe, porque vocês são, né, a cria, né? Vocês são ali a prole, pegaram o DNA dos seus pais, né? E eles me ajudaram muito, eu só tenho a agradecer. Aí ela, não tem problema não, você agora vai ficar aqui junto com a gente também. Aí pronto, aí foi. Passei a viagem inteira tendo treinamento com Rosane e Débora, né, no Xcaret, olha que maravilha, né? No melhor resort do México, né? Então, são coisas que eu nunca me imaginei fazendo na minha profissão, que é a área de TI, né? E mais uma vez, né, agradecer e dizer para todos aqui uma coisinha só, né? Nunca desista, nunca. Você nunca desista desse negócio, porque os valores, né? O carinho, a amizade, a família, isso não tem preço. Eu não trocaria isso por nenhum tipo de trabalho
emprego ou até negócio, que eu também já tive negócio tradicional, né? Porque não existe. É isso. Eu tenho certeza que teve gente aí que essa lágrima que você falou também escorreu agora. Mexe, né? Porque, como diz Paulinho Gogó, é fato venéreo, né? Como Paulinho Gogó é fato venéreo, né? É verdade. Mas o que a gente conviveu muito tempo com o Henrique e com Marlene e era um carinho só que eles tinham por nós. Eles tinham visão de raio-x. Eles sabiam o que se passava dentro da cabeça da gente, do coração da gente. Realmente líderes fantásticos, maravilhosos. Parecia que tinha uma luz que emanava deles, assim, impressionante, impressionante. Bom. Uma frasezinha de convenção que eu gosto de dizer, né, e até para exemplificar Henrique e Marlene, né, todas as pessoas, elas iluminam, né? Todas as pessoas iluminam, né? Umas quando saem e outras quando entram, né? Então, Henrique e Marlene são aquelas pessoas que iluminam quando entram, né? Quando chegam, e aí tudo se ilumina, né? Então, é muito bom conviver. Só tenho a agradecer por conviver com o tempo que eu pude ter junto com o Henrique e com o Marlene também, né? E torço demais para que a gente juntos aqui possa seguir o legado deles, né? Não sendo da família de sangue, mas sendo da família do nosso negócio. Família do coração, como a gente costuma dizer aqui na Amway. Né? Família do coração. Família de coração. E qual é o teu sonho? Essa é uma das primeiras frases que a gente ouve assim que bota o pé num negócio, às vezes antes de entrar no negócio, é a primeira frase que a gente ouve. Qual é o teu sonho? Juliano, qual é o teu sonho? Olha, dá para perguntar quais são, né? Porque quando a gente começa, né, esse sistema de negócio, a gente não está acostumado a sonhar, né? E até definir certo a palavra sonhar, né? Então, assim, o meu primeiro sonho ele foi realizado, até compartilhei aqui com vocês, era poder acordar todos os dias a hora que meu olho abre. E esse primeiro sonho é a primeira liberdade, né? Que é a liberdade de tempo, né? Então, o meu sonho de fato é a liberdade, só que ela é dividida em várias fases, né? Então, a liberdade de tempo foi a primeira que eu já conquistei com esse negócio, né? Eu sempre quis ter a liberdade de poder, né, ir à praia na quarta-feira, quando está todo mundo trabalhando, né? E no domingo eu trabalhar, enquanto está todo mundo, né, curtindo. Né? Eu não estou dizendo que você vai ficar sem trabalhar, não é? É liberdade de escolher o tempo para trabalhar. Né? E nem por isso eu acordo tarde, eu acordo muito cedo, né? Mas eu acordo para cuidar de mim. Né? Então, de mim e da patroa agora, né? Estou casado, né? Juntado, né? A gente, né, não está casado, está juntado. Né? Então, eu não sei se é só do carioca ou se isso tem em todo lugar, mas aqui tem bastante. Né? Então, essa questão da liberdade me encanta muito, que é um dos pilares da empresa. Né? Então, os meus próximos sonhos são as próximas liberdades, né? Que é a liberdade financeira, a liberdade geográfica, liberdade emocional, liberdade mental, todas as liberdades. Eu acho que o legal mesmo, o interessante do nosso negócio é você poder evoluir nessa escala da liberdade, né? E você vai perceber que cada liberdade dessa, ela tem uma nobreza, né? Ela tem um princípio em valor agregado com ela, né? Então, quando a gente tem aí a liberdade mental de esclarecimento, né? Porque eu nunca tive tanto uma abertura de mente na vida quanto conectado ao sistema educativo da Amway. Né? Então, assim, enquanto outras atividades, seja ela quais forem, estão falando a qualquer tipo, a Amway já te indica 10 livros para abrir a mente. Né? Ela não o sistema educativo ele não condiciona, né? O sistema ele amplia, né? Então ele te dá a liberdade e isso me encanta, né? Então eu acho que hoje o meu maior sonho
é justamente continuar o legado, é poder proporcionar para as pessoas aquilo que o sistema já me proporcionou, né? Então, mas hoje eu só consigo proporcionar o que eu já conquistei, né? E até a pessoa fala assim, poxa, mas como é que faz para ser diamante? Ué, tem que perguntar para eu não sou. Né? Você vai ter que perguntar para quem é, né? Mas eu posso te encaminhar e ir até com você, se tem vontade, mas e isso é muito interessante porque eu também sou muito próximo dos nossos coroa embaixadores, né? Que são esse casal aqui, ó. Não sei quem vai conseguir ver aí, né? Que é o Dr. Peter e Eva Miller Mercatz. Eles são recordistas mundiais, né? De atingir o último nível da empresa em menos tempo, né? Eles fizeram em 32 meses, chegaram a coroa embaixadores. Então, a proximidade, né, a eles e ao filho, principalmente, o filho eu sou mais próximo ainda, né? E tá conectado com a nossa linha ascendente, então isso faz, né, com que a gente consiga visualizar melhor essas liberdades para poder ajudar as próximas pessoas a conquistar também, né? Então, mais uma vez, só tenho a agradecer e que os sonhos nunca morram, né, com você, né? Porque esse negócio não é só para você, é para o seu filho, é para o seu neto, é para o seu bisneto, né? Porque deixar um legado, deixar um patrimônio como o nosso, eu não consigo enxergar nenhum outro negócio que deixe como o nosso negócio deixa, né? Perpetuar o nosso nome, perpetuar os nossos valores e as nossas novas gerações, a nossa família, poder usufruir daquilo que você construiu, né, com valores e princípios. Isso, para mim, é fantástico. Perfeito, gente. Eu acho que ele já está merecendo uma salva de palmas nossa. O que vocês acham? Vamos abrir os microfones? Agora vamos abrir espaço às perguntas. O primeiro que levantou a mão aqui que eu vi foi o Whitson. Whitson, a palavra é sua. Boa noite, Juliano. Tudo bom? Boa noite, amigo. Dá para ouvir direito, né? Estou ouvindo. Então vamos lá. A pergunta vai ser top, hein? Você vai quebrar a minha objeção. Vamos lá. Tem um bloqueio, então vamos lá. Você falou que é 100% Amway, né? Hoje você faz 100% a Amway. Sim, de atividade profissional, sim. Sim, né? Eu também fiz a NUSC também, né? Só que eu fiz no Japão, tá? Eu trabalho 100% online, tá? Eu trabalho em plataformas digitais. Né? Eu não vendo mais meu tempo por dinheiro, eu larguei concurso público. A mesma parada que você passou. Qual que é a minha pergunta? Eu tenho a minha liberdade, que nem você falou, a gente vai buscando várias liberdades. Eu gostei quando você falou da liberdade. Né? O sonho, né? O sonho são degraus de liberdade que a gente vai buscando, né? Você falou legal, eu nunca vi ninguém falar dessa forma, que a gente vai buscando pelo financeiro, pelo mental, né? Muito top, eu gostei muito disso que você falou. A minha pergunta é o seguinte: eu fiz Amway no Japão e estou fazendo Amway no Brasil, tá? Já fiz redes no Japão, fiz redes no Brasil. Só que, como eu comecei a mudar muito a minha mentalidade, ela foi para um nível muito avançado, tá? E hoje eu consigo pegar qualquer coisa e vender na internet. Dormir, né? E hoje você está vendo que o mercado hoje está competitivo, né? Hoje tem muitas ferramentas hoje de ganhar dinheiro na internet. E eu conheço várias. Quando a gente fala da Amway, né? Quando a gente fala da Amway, a Amway, ela tem uma história linda, para nós é maravilhosa, mas para uns não. Você está entendendo, né? Acho que você está entendendo o que eu quero falar. Quando a gente começa a falar da Amway, falar da oportunidade que ela oferece para as pessoas veem aquela palavrinha mágica, né? Que todo mundo já conhece, a tal da pirâmide, isso e aquilo, tá? Como é que está o seu, hoje, né? O seu andamento? Como é que você está fazendo, abordando as pessoas com esse meio de tecnologia, né? Esse meio de informação que nós temos hoje, nossa, é gigantesco. Antigamente, aí era só a Amway que fazia essa parada de internet, né?
né, de internet, de marketing de relacionamento. Hoje não, hoje tem o marketing mesmo, né, através da internet. Hoje sim, são várias ferramentas, né, que você pode ter plataformas digitais. Antigamente não falava de plataforma. Hoje a gente vê milhares de plataformas digitais. Como é que você consegue abordar hoje, né, você fala que trabalha 100% Amway, se foca naquilo, tem resultados com aquilo. Como é que você aborda as pessoas hoje com esse contexto hoje geral? Pô, legal sua pergunta, Whitson. Eu vou até pedir uma informação. Você já faz dropshipping, alguma coisa relacionada a isso? Mano, eu fiz tudo que você imaginar e o que você não imaginar na internet. Legal. Só para, se já tá bom, gente, só para a gente consegue fazer dropshipping pela Amway, que é a venda direta do estoque da Amway para o cliente, só para poder entender. Se já fez de tudo isso, assim, eu não tenho dúvida que você vai conseguir extrair qualquer tipo de renda fazendo o trabalho online, né? Eu sou da área, tá? Eu sou da área de TI, né? Tenho habilidades online, mas com certeza não chego perto do que você tem de habilidade. Mas entendo por ser da área, né? Então, assim, e eu sei que você pode voar, né? Na questão do comércio eletrônico, dropshipping, usar qualquer tipo dessas ferramentas, gerenciamento de tráfego, qualquer ferramenta dessa online que não tem uma escola pronta para profissionais, né? Também funciona bem parecido com o nosso negócio. É um mentor onde vai dar orientações para quem está querendo ingressar nesse ramo, né? Então, mas existe um motivador que vem com um pouco, né, de tempo, tá? É que dentro do negócio Amway, né, quando você ensina outras pessoas aquilo que você conquistou, você não transforma aquela pessoa num concorrente, tá? Então, o meu grande motivador de sair um pouco da minha área de tecnologia, né, e eu sou aquele famoso CDF, né, da época das antigas, né, o crâniozinho, que não, era antissocial, não ia para as festinhas, eu não bebia com ninguém, mas eu era um dos primeiros da turma, né? E isso não me ajudou muito, né? Porque hoje eu não sigo essa área. Né? Eu tinha que ter sido amigo das pessoas, porque a minha lista de nomes hoje estaria melhor. Né? Então, hoje o mercado, né, respondendo, já vamos direto ao assunto, o mercado está muito mesclado. A gente não tem uma determinação, porque quem fez as regras do nosso negócio, né, apesar de Rich DeVos e Jay Van Andel, né, inventarem um negócio que transcendeu, né, com internet, sem internet, com pandemia, não interessa, cara. Né? Acho que só se vier um meteoro, fizer um Armagedon, que acaba o negócio Amway. Né? Porque não tem outro jeito. Já está mais do que provado que o nosso negócio não para nunca. Né? O defeito nunca é do negócio, está nas pessoas. A gente que tem que reconhecer isso e melhorar. Né? E o porquê fazer é justamente isso. Né? Porque a tecnologia hoje, né, ela te dá muitas ferramentas, mas você sabe bem disso. A gente não dorme isso. A gente não consegue ter paz, porque sempre vai aparecer uma coisa nova, né, uma tecnologia nova. Hoje eu estou com. Você está com que idade, Wilson? Eu estou com 49. Pô, cara, tem mais idade que eu, fera. Eu estou com 47, né? Mas eu já senti isso. Né? Eu com 47 eu não tenho mais 40. Com 40 tu não tem mais 30. Né? E aí eu começo a perceber que, e acho que a maioria aqui já percebe, que a vida é finita, ninguém aqui é imortal. Né? E a gente quer viver. Né? Então eu não... E como que eu passo isso para as pessoas dessa mesma... Eu só conto um pouco da minha vida. Né? Eu só conto um pouco dos princípios, dos valores, e não precisa vender teu resultado na Amway. Tem que vender a Amway. Você tem que vender um negócio, né? Vende a ideia, vende o conceito. Né? Vai tomar muito não? Eu te garanto que você vai. Mas todos cresceram assim. Né? Todos, sem exceções, no planeta inteiro, cresceram assim. Né? E você provavelmente gosta de matemática. Então, né, você sabe que as estatísticas são assim. Né? Então, o nosso negócio não é de saber demais.
né? O nosso negócio é de fazer demais, né? Então, e isso que torna o nosso negócio popular, aberto para todo mundo, né? Você vai ver pessoas, né, subindo no palco com altos resultados sem nenhum tipo de formação tradicional, né? Ao ponto você vai ver pessoas também subindo no palco com muito gabarito, né, do ramo tradicional. Isso também me encanta demais, porque a Amway não pergunta quem você é e quem você foi, né? A Amway só te pergunta quem você quer ser, né? E isso me agradou também. Então, quando você se encanta pelos valores do negócio, isso vai te proporcionar crescer mais dentro dele. Aí, eu não sei se isso aqui é comum com todos, mas, ó, aqui, ó, valores, ó. Valores, valores, valores. Inclusive, esse aqui, ó, é muito bom. Tá? É um livro da Amway, né? O Segredo da Amway, Sucesso com Poder e Inteligência. Valores, aqui, ó, Jay Van Andel, Uma Vida Empreendedora. Então, esses valores eu não consegui encontrar na área de TI. Tá? Porque se eu contar a minha história de TI para você, você vai chorar. Né? Mais uma choradeira. Né? Então, eu queria ter paz. Essa semana, né, eu estava no escritório aqui da gente, né, e veio uma pessoa conversar com a gente, ele gosta muito de mim, e a gente veio conversando, a gente se conhece há bastante tempo, né, e a gente começou a se olhar e foi falando, pô, cara, mas qual é a tua idade? Né? Ele tem a mesma idade do que eu, mas ele aparenta ter 20 anos mais do que a idade. Né? Então, quer dizer, fazer escolhas que vão destruir ou denegrir ou comprometer a sua saúde não compensa por dinheiro nenhum. Não compensa. Né? Porque o que eu vejo muita gente é perdendo noites de sono, né, comendo mal. Eu fiz isso na área de tecnologia. Né? Tomei muita Coca-Cola com café, né, com pizza, né, e virar à noite resolvendo problemas que não são meus por um salário. Né? Então, isso eu falei, não, isso eu nunca mais vou fazer na minha vida, porque a minha saúde não tem preço. Então, o dia que eu for comprometer a minha saúde, é para ajudar outra pessoa a não comprometer a dela. Aí sim, se eu tiver que comprometer a minha saúde, vai ser para poder ajudar uma outra pessoa, mas não para ganhar dinheiro. E aí esse valor que vai ser construído dentro de você com o passar do tempo, né, vai atraindo mais as pessoas. No início, né, a forma de atração das pessoas é um pouco mecânica, é um pouco paixão. Né? Com o tempo vai virar amor. Né? Então, a sugestão que eu digo é se apaixone. Né? Encontre, junto com o seu patrocinador, junto com o seu platina, junto com o seu esmeralda ou diamante, a sua paixão na Amway. Qual é a tua paixão? Né? E pode ser várias, não importa. Pode ser o dinheiro, pode ser a liberdade, pode ser os amigos, não importa. Encontre a sua paixão e compartilhe com as pessoas. Faça isso aí durante um tempo. Esse tempo você vai conversar com o seu mentor. Né? E com certeza não vai passar de um ano, né? Porque eu saí de 9% a prata em 3 meses. Né? Então, não dá para mudar de vida no tempo que você acreditar. O mais importante está na sua crença. Né? E aí, para isso acontecer, só aconteceu comigo porque eu grudei com o Wellington. Né? Então, você precisa estar grudado com o seu mentor. E outra coisa, não questiona ele. Tá? Pergunta como se faz e vai lá e faz. Aí você vai longe. É a maneira mais rápida de você hoje. Né? Porque eu trabalho, eu posso dar a minha forma aqui, né? Mas de nada vai valer. Porque o nosso negócio é um trabalho em equipe. Entende? Né? E eu admiro muito os nossos líderes. Né? Eu não gosto da palavra, mas eu gosto da aplicação. O tal do crossline. Né? Eu não suporto essa palavra, né? Mas tem todo sentido. Né? Você precisa trabalhar junto com a sua liderança. Né? A gente, apesar de ter o trabalho individual fora, né, você tem que estar em harmonia como uma orquestra junto com os seus líderes. Né? Então, trabalha junto com eles, faça, mesmo que você não concorde. Né? E aí, quando você chegar a diamante, aí você pensa em mudar alguma coisa.
né? Eu acho que aí é o caminho mais curto para você chegar em qualquer lugar nesse negócio. Obrigado, Tiago. Fantástico. Valeu, obrigado. Estamos todos aqui boquiabertos com a sua resposta. Agora, o próximo a fazer a pergunta é o nosso querido William. William, pergunte. Fala, William. Boa noite. Muito obrigado, Juliano. Primeiro, de você passar essa experiência para a gente, sua experiência de liderança. Que líder é aquele, exatamente aquilo que você falou, é aquele que ensina, que influencia as pessoas a fazerem boas escolhas para elas, não é? E associado com isso, você é um líder, você já mostrou, né, um pouquinho aí do que você falou, dos resultados que são consequência, né, resultados financeiros, que são muito bons, né? Agora, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: haveria possibilidade, gostaria que você falasse um pouquinho, da pessoa, um líder, não sei se existe algum líder que consiga atuar ou buscar liderança sem o sistema educativo? E qual que é a importância que você poderia aqui falar para a gente, porque o sistema educativo ele motiva, ele faz com que a gente vá buscar resultados. Aí tem que consumir, tem que fazer aquela... Eu gostaria de saber a sua posição em relação o que é mais ou menos, porque tem alguns que estão começando, né? O que é mais ou menos sistema educativo e qual que é a importância que você pode dizer para a gente? Ótima pergunta, viu? Ótima pergunta, Carioca. Vamos lá. E vou responder até de uma forma um pouco assustadora, mas a gente vai refletir. É plenamente possível chegar a níveis de liderança sem sistema de educação. Olha só, é plenamente possível chegar à liderança sem o sistema, né? Mas eu te pergunto, você prefere viajar, por exemplo, da onde você está hoje para cá, para o Rio, de bicicleta ou de avião? Responde aí, Carioca. De avião. De avião. Então, quando você escolhe fazer... Não vale a resposta porque ele é da aeronáutica. Verdade, verdade. Quando a gente está falando de um negócio, eu não estou colocando outros valores dentro do nosso negócio, vamos falar de negócios, né? Quando você está escolhendo sair de um lugar e ir para outro lugar, você quer fazer uma escolha mais rápida por causa do tempo, né? Então, o que é o sistema educativo dentro do nosso negócio? Ele é um encurtador, né? Então, vou te dar até o meu testemunho. Você viu aqui que só aqui na tela eu mostrei quase 10 livros aqui para você, né? Eu cheguei à platina sem ler nenhum deles, né? Eu não li nenhum livro para chegar à platina, entenda? Né? E as nossa, mas como você conseguiu? Eu tive que quebrar pedra com a mão, junto com o Wellington, né? Por quê? A gente batia muito a cabeça, errava demais, né? Perdia demais, porque uma coisa é você fazer o trabalho, né, com o seu machado afiado, até um termo que a gente usa hoje na liderança, né? Outra coisa é você querer fazer o trabalho com o machado cego, né? Então, a gente chegando à platina praticamente sem sistema, só no peito e na raça, mas foi muito doloroso. Foi muito doloroso, eu não aconselho ninguém a fazer isso, né? O sistema educativo, ele é um aparador, ele é um afiador, ele faz com que você perca menos, né? Então, quando você está no sistema educativo, quando você está conectado com a sua linha ascendente, o seu contato vai sair melhor, a sua postura vai sair melhor, os seus valores vão ficar mais apurados, tudo vai melhorar,
né? Então, hoje, eu não digo para ninguém que depende do sistema. Eu só acredito que não vale a pena você se encorajar a fazer sozinho, sem nada, né? Porque vai penar demais. Né? Eu tentei ainda, meu primeiro ano da EMA, eu ficava batendo boca com o Wellington, porque já era meu amigo. Né? Então eu ficava discutindo com ele, insanidade da minha parte. Tá bom? Não tenho que discutir com uma pessoa que tem resultado. Né? Eu sem resultado e o Wellington Rubi. E eu ainda estava batendo boca com ele. Aí chegou uma hora, e até eu conto isso em palestra, que eu tomei um remedinho, que se chama umildomicina. Né? Não sei se vocês conhecem esse remédio. Né? É umildomicina. Né? Você tem que baixar a bola, né? E entender. Porque a gente entrou junto, né? Eu e o Wellington. Eu fiquei como 9% e ele bateu o Rubi. É fato que, pelo resultado, ele fez da forma certa e eu não estava fazendo. Então, baixa a bola, se dirige ao seu mentor e fala com ele: eu não estou conseguindo atingir os resultados que eu gostaria. Você me ajuda? Qual livro eu tenho que ler? Qual áudio eu tenho que escutar? E qual o próximo evento que eu tenho que ir? Pronto. E aí, com certeza, a partir daí, você vai conseguir tudo que você sempre sonhou. E eu não estou falando só por mim, né? Porque eu tive acesso e vários aqui, o Mário, com certeza, né? Acesso a várias personalidades em todo o planeta. Né? E até como profissional de TI, né? Eu converso com líderes de outros países, né? Que estão fazendo seus negócios em outros, até da Rússia. Né? Então, eu fico mais apaixonado pelo negócio, como ele funciona, né? De forma igual a uma oportunidade que ajuda as pessoas e dá chance a todos, né? De ter a vida que você sempre sonhou. Simples isso. Né? Você não precisa mudar a sua personalidade, você não precisa perder a sua identidade, né? Você não precisa se humilhar, você não precisa fazer nada disso. Né? Você só precisa ser um aprendiz do seu mentor, e elegê-lo como mentor, né? Faz parte, porque muitas vezes são amigos e isso se mistura, tem que aprender a lidar com isso. Né? E no momento que você elege de fato o seu mentor e segue as suas orientações, né? Você vai pegar o sistema educativo e ele vai ser o encurtador, ele vai te lapidar, ele vai te aperfeiçoar, ele vai te dar habilidades que hoje eu não vivo sem. Hoje, se alguém me perguntar, eu vou dizer, é possível, porque eu não vou mentir para a pessoa. Mas é insano fazer isso, porque vai demorar muito tempo e ninguém quer perder tempo. É muito melhor. Inteligente, vamos para encerrar. Inteligente é aquele que aprende com os seus erros. E sábio, aquele que aprende com o erro dos outros. É muito melhor você aprender com o erro dos outros do que você ficar errando. Por isso tem um sistema educativo. Perfeito. Tem mais Muito uma obrigado. pergunta do Djalma. Eu acho que pelo avançado da hora, né? Aparentemente, só vai dar tempo para essa pergunta do Djalma, que está com o nome de Mário Bezerra, mas não é Mário Bezerra. Eu sou o falso Mário. Eu sou o Mário do passado. E Mário é meu líder aqui no Brasil, e tenho o prazer de ter 2 líderes da Europa aqui na sala, amigos meus, né, que a gente cria esse patrimônio de amizade. E Juliano, eu conversei com ele a primeira vez, e depois dessa convenção, lógico que é mais fácil ele não lembrar de mim, né, porque eu não sou ninguém e ele é um platino. Não sou conhecido ainda. Mas eu achei interessante que minha pergunta se encaixou no que você falou, que você foi de 9% a platina em pouco tempo. Prata. E você... desculpa, prata em pouco tempo. E isso é aquilo que eu pergunto. O que você fez para que isso acontecesse? E complementa que você demorou a entrar no processo educacional, que é um processo de evolução intelectual. E isso aí parece demais com áudio, que eu me apaixonei esse áudio, que eu gosto de áudio, né? Talvez eu tenha que escutar mais áudio,
daquele que é Fazendo a Lista de Nomes de Dornan. Cara, o áudio é fantástico. Esse áudio, assim, ele fala que se você não falar com pessoas, aí ele fala, mas isso, o plano, mostrar o plano, porque só aí você vai ter pessoas que vão consumir, né, e pessoas que vão ser distribuidores, e que se eles perguntar a lista, então, minha pergunta é, foi isso que fez você crescer nesse pouco tempo, aumentar a constância de plano, a apresentação de negócio, que deu essa alavancagem? Eu queria que você me falasse sobre o que foi primordial para que isso acontecesse. Obrigado. Legal, João, uma ótima pergunta também. E assim, essa é uma resposta bem tranquila, porque isso não é diferente para nenhuma das pessoas que têm resultado. Tá? Todas as pessoas que têm resultado fizeram mais vezes. Só isso. Né? A gente sabe que tem duas ações que são importantes para o nosso negócio. É mostrar plano e mostrar produto. Tá? São as duas coisas, é o pilar do nosso negócio. Tem que mostrar plano e mostrar produto. Né? Então, se você imprime velocidade, né, quantitativa, né, nessas duas ações, é inevitável você ter resultado. A questão é que o nosso cérebro nos engana. Né? A nossa sociedade nos engana. Né? É muita distração, é muita cultura, é muita interferência, é muito preconceito. São outras coisas que vão interferir nessas duas ações únicas. Entende? Então, assim, se você já definiu esse negócio como seu negócio, né? Se você já definiu que quer extrair resultados mais expressivos desse negócio, em algum momento, né, se direcione a sua linha ascendente e fale, agora eu vou fazer. É simples isso. Né? Mas o que você vai fazer, meu filho? Eu vou mostrar plano todo dia. Né? Eu vou demonstrar produtos todo dia. Sem questionar, porque mostrar plano é uma coisa... Eu te garanto que qualquer pessoa aqui na sala tem uma formação profissional muito mais difícil do que aprender a apresentar o plano. Né? Qualquer pessoa aqui... A sua profissão, com certeza, é mais difícil, né, do que simplesmente... Você aprendeu muito mais matérias do que só apresentar um plano. Né? Então, se você faz isso, né, apresenta planos, demonstra os produtos, né, escuta áudio, lê livro e vai aos eventos, e você é fiel, leal à sua linha ascendente, né, aí é só questão de quantidade. Tá? E tem que ter um certo equilíbrio aí em questão de sistema educativo e das ações. Tá? Não adianta você num dia, né, tá aqui, eu botei aqui, tem 50 livros aqui na minha bancada, minha bancada é a biblioteca, né? Você passar o dia inteiro lendo livro, você não vai mudar de vida lendo livro, é um pouco de cada coisa todos os dias, né? Então a ação que gera resultado, ela precisa ter mais tempo do que a parte educacional, né? Então a ação que gera resultado é plano com demonstração, né? E aí eu vou dar uma orientação que é a que eu tenho, é que eu gosto, mas se consulta com sua liderança. Né? Sempre mostre o plano. Se a pessoa diz não para o negócio, você vende um produto. Isso é simples. Né? Agora tem que ter treinamento para você, no plano, durante o processo do plano, e eu conheci o plano do Henrique e Marlene, eu sei como é que é a essência do trabalho deles, o plano dá para fazer perfeitamente isso. Então, não tem viagem perdida, porque você mostrou o plano. Você viu que a pessoa não se interessou, fecha uma venda de produto. E o restante é volume, é quantitativo. Não queira fazer igual o nosso sistema educacional tradicional, que você passa 4 anos para ser bom em alguma coisa, né, para depois começar a exercer. O nosso sistema não é 4 anos estudando para depois começar a exercer. Não é um nível superior assim. O nosso sistema educativo ele é junto com as ações que geram resultados. Exemplo, quando você se forma médico, você passa anos até você poder fazer a sua primeira cirurgia. No nosso negócio, você já tem que começar fazendo. Porque o seu plano vai melhorar com a prática. Entende? Então, eu vi até a conversa, gostei da conversa do início aqui da reunião, falando da questão dos líderes de outros países, mas o fato é que se você está no Brasil, trabalha forte o Brasil, cara. Eu conheço bastante aí o mercado, não sei se tem gente aqui da Venezuela,
né? O mercado difícil, né? E os caras trabalham, né? Então, só que a gente tem coisas que alavancam o nosso negócio, né? Primeiro, que nós somos mais de 200 milhões, né? E você não precisa nem de 1.000 para viver bem financeiramente no nosso negócio, nem de 1.000, e tem 200 milhões. A pergunta é, quantos vão sair daqui para procurar esses 1.000? Porque o tempo vai passar de qualquer jeito, né? E a gente ficar só conversando não vai resolver, né? Não vai mudar a vida. A conversa, você afia o machado com a sua liderança, você vem para uma reunião dessa, pega o gás, pega a motivação e vai encontrar as pessoas, porque elas estão esperando a gente. E você falou de um áudio fantástico, que é o Lista de Nomes, e da mesma época tem outro áudio que fala muito bem disso, né? Que se chama Lição de Vida, do Eduardo Barreto, né? Da mesma época, né? O cara, ele fala, ele está sobrevoando o Brasil e ele fala, lá embaixo tem alguém que vai ser um diamante. Lá embaixo, aqui dentro, lá embaixo, a gente tem que começar a falar com as pessoas, tá? Então, hoje, o grande gargalo é a gente aumentar o nosso poder de prospecção, né? E aí eu confesso, aí eu vou dar um pouco de culpa da minha parte, né? E até o nosso mentor fala que eu sofro de platinite aguda, né? Não sei se vocês já sabem o que é isso, né? Platinite é a doença de ser platina, né? Então, a vida de platina já me deu, na minha atual conjuntura, uma vida próxima da diamante, né? Aí você tira o pé do acelerador. Você quer viver, você quer curtir a vida, né? Então, eu até recentemente, um dos meus amigos falou, Juliano, eu vim para um negócio porque você de segunda a sexta estava na praia, né? E eu estava dirigindo um caminhão. Eu falei, pois é, qual a vida que você quer ter? Ele, eu quero essa daí, então vem. Ele veio, né? Então, assim, qual é a vida que você quer ter? Né? Mais importante, senta com a sua linha de patrocínio, segue o plano de ação, porque a linha já tem um plano de ação, e com certeza esse é o melhor plano para você, mesmo que você não acredite nisso. Faz, você vai ver que você vai ser o maior recompensado, né, da vida por você estar junto dos seus líderes. Gente, eu vou pedir agora para a gente novamente dar uma salva de palmas para o Juliano e a gente vai se despedindo dele, de nós todos. Boa noite a todos. Agradecendo imensamente ao Juliano ter aceito o convite para estar conosco essa noite, dar essa palestra maravilhosa, riquíssima em ensinamentos e humildade, e puxões de orelha também, por que não? E convido-os a participarem da próxima orientação empresarial na